Bem, a nossa audiência, estamos nessa oportunidade para trazer uma porção da palavra de Deus nesse podcast. Antes, eu quero agradecer a 3 pessoas em especial. Primeiro, a minha neta Eloá, que no meu último podcast, ela disse que foi um dos melhores. E isso, para mim, ouvir isso é um elogio. Também a nossa irmã Erani, que está na cidade de Jaraguá do Sul, que disse que aprendeu também e tirou uma dúvida que ela tinha. E isso para mim é gratificante, porque quando eu ensino, eu também aprendo. Eu também a minha digníssima esposa, que sempre foi uma pessoa que sempre me ajudou, sempre assim com umas críticas construtivas. Eu lembro que ela disse assim, que eu deveria mergulhar mais, né? E os melhores tesouros não estão na superfície, estão sempre no fundo. E ela também gostou desse último podcast. Deus abençoe. Muito bem. O sofrimento do justo. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo narrou João. Não é São João, é João. Evangelho de João. Depois eu explico por que mudaram essa nomenclatura que antigamente, eu lembro, era São, né? São quer dizer santo, né? E não é São João, não é o Santo João, é o Evangelho de João, discípulo João, alguns são apóstolos João. Capítulo 16, versículo 30 nos diz assim: no mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aflição é um momento de dificuldade ou sofrimento que todos nós iremos passar. Ele disse, no mundo tereis aflição, mas tede bom ânimo. Ânimo é um estado de espírito que nos dá coragem e nos dá força. No nosso último encontro, nós falamos do pessimismo, e eu quero repetir que o pessimismo é uma atitude mental negativa. Ou seja, é tipo assim, você já vai fazer aquele teste, né, para passar, né, para ganhar a sua carteira de habilitação, e você já vai, eu vou ficar reprovado. Então você já vai com um espírito pessimista de derrota. Já o otimismo é uma atitude mental, olha aí, mexe com as nossas faculdades mentais, mexe com o nosso psique, a nossa alma. O otimismo é uma atitude mental positiva da vida. Ou seja, se você for fazer aquele teste, você vai falar, eu vou fazer o teste. É difícil, mas eu vou passar. A igreja não precisa de cultos de autoajuda, porque hoje em dia o que nós estamos vendo são cultos de autoajuda. A igreja também não precisa de coach, né? Que é o coach, né? Que estão trocando os evangelistas, os pastores hoje por coach. A igreja, ela precisa da palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus, que um dia foi plantada no meu coração, que foi plantada no seu coração. E ela deu fruto. Eu já vi aí placa de igrejas com o seguinte slogan, pare de sofrer. E muitas das vezes você vai para essa igreja, mas a reboque você traz o seu sofrimento. Eu já ouvi também pregação que diz que as doenças não são para os crentes. Deus não fez você para ficar doente. Mas o que a Bíblia fala de um profeta chamado Eliseu, que foi discípulo e sucessor de Elias, que foi o canal usado para curar a lepra de Naamã. E também foi o canal usado para a ressurreição de uma criança. Mas em 2 Reis, capítulo de número 13, versículo 14, diz assim, ora,
Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. E aí, o coach, e aí, a autoajuda, quem que a gente vai falar desse episódio da Bíblia? O que falar de Pedro, que fazendo a obra, e a sua sogra em casa febril? Marcos capítulo 1, versículo número 29. Mas Jesus chegou lá. E o que falar de Lázaro, que era amigo pessoal de Jesus, e que enfermou, Jesus não foi visitá-lo, e ele faleceu, né? João capítulo número 11. Mas chegando lá, ele foi ressuscitado. Eu ouvi uma vez, tem muito tempo que eu não cito ele, né? O evangelista Moisés de Oliveira pregando, e falava que Jesus ele foi 100% homem, mas ele também foi 100% Deus, né? Essa deidade, a humanidade de Jesus é um tema muito bonito. Eu ainda vou falar sobre isso, sobre esse assunto. A deidade, ou seja, ele como Deus, e a sua humanidade, ele como homem. Essas duas características das mesmas pessoas. Deixa eu só abrir esse parêntese, falando sobre Lázaro, né? Aí me vem outras coisas na mente, mas deixa eu resumir para não fugir do foco, né? Que estamos falando do sofrimento do justo. Como homem, ele foi à sepultura de Lázaro e lá ele chorou. A Bíblia diz que ele chorou. Jesus chorou. Mas como Deus, ele disse: Lázaro, vem para fora. E ele ressuscitou. Aleluia. O que falar também de Paulo, né? Voltando aqui, que tinha um espinho na carne. E o que falar também do Jó, né? Que ele era íntegro e temente e sofreu todas as agulhas que nós vemos aí, que é um personagem que eu gosto muito de pregar sobre Jó. Houve aí, há algum tempo atrás, uma grande comoção pela partida de uma cantora famosa, né? Meu filho também, de outro cantor famoso. E nós perguntamos qual é a origem das doenças. Porque pessoas que têm boa fé, mas pessoas que precisam fazer uso de medicamentos, pessoas que sofrem, têm coisas patológicas, ou às vezes até já nascem. E qual é a origem? A origem está no pecado do homem, lá no Jardim do Éden. De lá para cá, estamos padecendo das enfermidades, né? a CID, né? Que é o Código Internacional de Doenças, e eu sei bem o que é isso. Para finalizar, eu pergunto: há solução? Eu digo sim. Apocalipse capítulo de número 21, versículo de número 4. Você que chora agora nesse momento, você que chorou essa madrugada, padecendo de alguma enfermidade, ou até mesmo por um ente querido, você agora que me ouve e está no leito de hospital, você agora que me ouve e está acompanhando alguém internado, há uma esperança. Apocalipse capítulo 21, versículo 4 diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Aleluia. E na continuidade desse versículo, os 5 flagelos da humanidade. Eu ouvi isso numa pregação do pastor Napoleão Falcão, que tive a honra já de ver pregando. Para mim é um dos ícones da pregação. Os 5 flagelos da humanidade. Eu vou elencar: a morte. Não existirá mais morte. Tristeza. Não existirá mais tristeza. Está chegando a hora de toda a tristeza ser banida da humanidade. E a morte devolver os nossos entes queridos. Aleluia. Tem pessoas que já perderam essa esperança.
mas eu estou aqui para reavivar essa esperança. Choro. Não haverá mais choro. Eu falava para uma pessoa da diferença da lágrima e para o choro, porque você pode chorar de alegria. Sim, no dia do seu casamento, nascimento de um filho, mas ninguém chora, ninguém, a lágrima ela é uma reação química. Então, a morte, a tristeza, o choro. Aí vem a lágrima, né? Distinguindo aí o choro da lágrima e também a dor. Não existirá mais dor. Chegará um dia em que todas as nossas dores serão curadas. Essa é a nossa maior esperança. Eu sou o presbítero Everaldo Filho e nesse podcast nós falamos do sofrimento justo. E se você foi abençoado por esse podcast, compartilhe e nos ajude a evangelizar. Deus te abençoe.